Olá, bem-vindos pessoal! Vamos a mais uma videoaula, hoje falando de polaridade celular e especializações de membrana. A gente vai focar aqui no tecido epitelial que apresenta essas características. Bem, o que significa dizer que a célula epitelial é polarizada? Isso é uma questão importante na célula epitelial. Bem, basicamente significa que é uma célula que tem estruturas diferentes em seus diferentes polos, ou seja, novamente aqui, vamos voltar rapidamente só para relembrar a estrutura de uma célula. Por exemplo, aqui eu tenho o núcleo de uma célula, em volta citoplasma, então tem várias células, aqui é um epitélio simples, simples porque tem uma única camada de células, cilíndrico porque as células são altas e, de curiosidade, é uma lâmina de intestino. A importância da polarização reside no fato da distribuição desigual de organelas ou estruturas de membrana de acordo com a região da célula e com a sua necessidade. Por exemplo, nessa região aqui no limite entre a camada basal, entre a camada basal da célula e a membrana basal, a gente vai ter umas junções intercelulares chamadas hemidesmossomos, que servem para aderir o epitélio à membrana basal. Isso não é visível aqui, tá? Só com microscopia eletrônica, que é só para citar alguns exemplos. Nas regiões laterais, a gente vai ter várias junções intercelulares. No caso aqui do intestino, vai ter uma junção muito importante, que não dá para ver aqui também, só com microscopia eletrônica, que ficaria principalmente aqui próximo à região apical, que são as junções de oclusão. A junção de oclusão, ela serve para vedar o espaço, ou seja, cria um microambiente separado na parte externa e na parte interna. Ela impede, portanto, a passagem de substâncias entre uma célula e outra. Então, qualquer coisa que tenha que ser absorvida no intestino tem que passar por dentro da célula, não tem como passar direto entre uma célula e outra. E, além disso, tem as junções que têm a função de aderir uma célula a outra, que são os desmossomos, junções de adesão, entre outras. Então, a gente falou algumas características do polo basal, polo lateral, e no polo apical tem a gente pode encontrar algumas especializações. Caso seja uma célula que está direto aqui para o meio externo, a gente chama de especialização de superfície livre. Tem três principais: microvilosidades, cílios e estereocílios. Olha, essa é uma lâmina de intestino. E aqui em cima, eu vou mexer no micrométrico, vou desfocar um pouco, vocês vão ver como que ele vai sofrer uma modificação, ele vai ficar mais refringente, como se fosse um brilho. Então tem uma camada aqui em cima, olha, que tem um brilho, uma refringência. Isso aqui são microvilosidades. Bem, microvilosidades são pequenas projeções da membrana plasmática que só são identificáveis, visíveis mesmo na microscopia eletrônica. Aqui aparece apenas uma região mais escura, que a maioria dos autores chamam de borda em escova, mas são as microvilosidades. São pequenas projeções da membrana revestidas por glicocálice e que têm como função principal aumentar a superfície de contato da célula com o meio externo para favorecer a absorção. Então, qualquer tecido epitelial que seja especializado, por exemplo, em absorção, ele geralmente vai apresentar microvilosidades na sua região apical. É o caso aqui da lâmina do intestino e é o caso também, por exemplo, das lâminas dos túbulos renais, que eles fazem reabsorção de água e outras estruturas. Outra lâmina, que dá para ver outra especialização de membrana, só delimitando, olha, isso aqui é o epitélio, aqui seria a membrana basal, tecido conjuntivo. Aqui a gente já viu o epitélio, que é o epitélio pseudoestratificado, com núcleos em alturas diferentes, uma camada aqui em cima com mais citoplasma. E aqui na superfície apical dessa célula, a gente encontra vários prolongamentos que são mais longos do que o que a gente viu nas microvilosidades. Se eu mexer aqui no micrométrico, olha, não vai ter aquela borda mais brilhosa aqui em cima. Tem aqui embaixo que é o que dá estrutura nos cílios, que são as junções de adesão, que elas dão sustentação a esses cílios. Então, cílios também são partes da membrana, só que diferente da microvilosidade, eles são estruturas móveis, então eles têm mobilidade e servem para transportar partículas sobre esses cílios. Então, por exemplo, isso daqui é uma lâmina de traqueia.
No meio desse epitélio aqui, epitélio pseudoestratificado, tem algumas células que produzem secreção. Aqui está um pedaço de uma célula caliciforme, ela produz um muco. Esse muco é viscoso, fica aderido aqui, e quando a gente inala alguma partícula, essa partícula fica aderida ao muco e os cílios vão sempre bater em direção à boca, à orofaringe, para expulsar essas partículas. Então, diferente do que a gente viu por microvilosidade. Microvilosidade, ela é uma estrutura imóvel, curta e que favorece a absorção. Cílio, eles são um pouco maiores, móveis e favorece a transporte de partículas sobre ele. Então, essa é a característica aqui dos cílios. Também uma estrutura de superfície apical. Aqui mostrando uma outra estrutura de superfície de membrana. Essa é uma lâmina de epidídimo, que a gente vai estudar depois, que é uma parte do sistema reprodutor masculino, que é composto de vários túbulos enovelados. Então, cada estrutura dessa aqui é um túbulo, está revestido por epitélio. Aqui já dá para a gente identificar também o tipo de epitélio. Olha, a gente tem células em alturas diferentes, uma parte livre aqui em cima e uma estrutura de superfície de membrana. Isso é um epitélio pseudoestratificado. E na região superficial tem vários prolongamentos bem longos e alguns são ramificados, embora a gente não consiga ver muito bem aqui. Isso daqui é o que a gente chama de estereocílios ou falsos cílios. Eles lembram cílios, porém eles são imóveis e a função daqui é aumentar a superfície de contato e fazer a absorção, já que uma das funções do epidídimo é fazer a absorção de restos de espermatozoides que sejam eliminados aqui. Então, ele precisa aumentar a superfície de contato. A função é semelhante à microvilosidade, só que eles são maiores, então o poder de absorção aqui aumenta. Só de curiosidade, aqui são espermatozoides, então estereocílios. Nessa videoaula de hoje, a gente viu a questão da polaridade celular, lembrando que as células epiteliais têm uma região basal, uma região lateral e uma região apical que tem estruturas diferentes, também pode apresentar organelas diferentes de acordo com sua função. E vimos algumas estruturas de superfície livre, que foram microvilosidades, cílios e estereocílios. Existe também o flagelo, a gente só não vai abordar agora, que no organismo humano o único que possui é o espermatozoide, que ele tem uma função semelhante ao do cílio, só que ele é bem mais alongado, né, e transporta a célula como um todo. Então é isso, pessoal, na aula de hoje. Obrigada pela atenção.